Oi, E agora, gente. como é que tá? Tá melhor. Oi, gente, tudo bem? Como Tudo estão bem. vocês? Olá, gente, boa noite. Queria me introduzir. Eu sou o Igor Cardoso, sou do Cinco Cunha também, sou mobilizador responsável pelo Cinema em Movimento Circuito Universitário aqui no Amapá. A gente está abrindo hoje com a terceira live do circuito, uma terceira live de cinco, e o que consta são 15 sessões presenciais até o final do ano. Eu estou aqui hoje com uma debatedora muito especial, uma pessoa da qual sou hiper fã também, queria dizer. Igualmente. A Margot, ela é atriz, cantora, modelo amapaense, acadêmica de licenciatura em teatro ali na Universidade Federal do Amapá, na Unifap. Iniciou sua carreira aos 16 anos e desde então explora facetas artísticas através de suas experiências de vida como pessoa trans que são abordadas em suas músicas e nas personagens que interpreta. A nossa querida Margot também se apresentou em diversos festivais aqui na cidade, dentre eles um evento oficial da Parada LGBTQ APN+, de Macapá, e em mostras de teatro experimental e em diversas peças de grupos de teatros locais também. O primeiro EP da Margot, ele já está disponível online, no caso, para quem tem alguma curiosidade também em conhecer artista, a gente pode conversar um pouco sobre isso no fim da live também. E o EP também conta sobre a sua transição e os desafios encontrados através das faixas de estilo pop eletrônico e pop rock. Brabíssima, Margot. Valeu. Vou ligar o ventilador, porque ninguém é de ferro. E aí, caso fique um sonzinho meio estranho na chamada, você avisa a gente também, tá? Tá, tudo bem. Então, a gente está aqui hoje para debater sobre o filme Para Onde Vão as Feiticeiras. Ele é um dos 5 filmes que temos na curadoria do nosso projeto atualmente. Ele é dirigido pela Eliane Café, Carla Café e o Beto Amaral. E tem produção da Aurora Filmes. O filme é de 2020, mas até hoje ele tem circulado em muitos lugares, não só no circuito universitário, como no circuito escola também. E dentro o objetivo do projeto, que é discutir esses temas relacionados aos direitos humanos, a essas causas e lutas que temos tanto localmente quanto fora do estado, né? Já que quando a gente fala dos temas que esse filme apresenta, a gente está falando de muita coisa, a gente está falando de muitas lutas, de muitas identidades, muitos temas. Eu queria começar comentando com a Margot a respeito, pedindo um pouco dando a palavra a ela para que ela comentasse com a gente a respeito dessas primeiras impressões. Tudo bem, gente? Boa noite. Esse filme me pegou muito, cara. Ele é muito forte. E é muito legal porque eu ainda não tinha visto ele e logo de cara eu reconheci várias figuras assim do movimento trans, mulheres trans que eu conheço e acompanho, em momentos anteriores ao que eu as conheci, como a Ave, né, que é uma das protagonistas também do grupo lá. A Erika Hilton aparece, a Renata Carvalho, que é uma atriz trans fodona, assim. Não sei se pode falar palavrão. Pode sim, pode. Mas, assim, eu fiquei muito feliz em ver que o quanto elas cresceram, né, que esse filme ele já é de 2020, então de lá pra cá elas mudaram bastante e eu fiquei muito feliz, como se eu tivesse mesmo encontrando uma pessoa que eu conheço no passado, sabe? Foi uma situação muito louca, assim, porque eu os acompanho. Então isso foi muito especial pra mim, ver elas se posicionando a respeito da vida artística, da realidade LGBTQIAPN+, na arte, e na própria sociedade, né? Sim. Eu, primeiramente, uma coisa que me pegou muito nesse filme foi essa questão que eles mencionam da violência de tirar repertório. Dessa questão de o que é possível não ser o que é a sua cultura, entendeu? De tipo, a sociedade permitir que seja possível apenas coisas que não fazem parte exatamente da sua identidade. E eu falo isso especificamente como pessoa LGBTQIAPN+, porque desse filme a gente vê várias abordagens, né? Da cultura indígena, cultura negra, cultura LGBTQIAPN+. Então, tipo, são várias questões e muitas delas são coisas que eu não tenho como falar em nome deles, entendeu? Apesar de eu Sim. entender, de entender meu local, o meu eixo vai ser mais voltado à população LGBTQIAPN+. E eu percebo
percebo muito essa questão da violência, do tirar o seu repertório, de tirar um pouco do conhecimento, um pouco não, muito do conhecimento da sua história, do seu passado, das figuras que abriram caminho para você, porque geralmente elas são marginalizadas, são mortas. E hoje em dia, quando a gente tenta fazer alguma coisa que diga respeito à nossa identidade, geralmente são coisas muito boicotadas, não recebem muito incentivo. Isso tudo é uma forma de tirar nosso repertório, né? Tanto de arte quanto de vida, porque é a mesma coisa, vem do mesmo lugar. Ah, e aí eu percebo também que logo no início eles estão bem de boa assim procurando lugar para gravar e tal, e chega um cara, um morador de rua e ele é meio grosso com uma das moças, que é a Preta, eu acho o nome dela. E ela rebate ele, né? E aí vem o outro cara. E é engraçado porque, ó, é uma coisa que eles falam. Ser aliado de alguém que faz parte de um movimento que luta com você, mas não é exatamente o mesmo, não significa que você vai amar aquela pessoa. Vocês são aliados, vocês estão nessa juntos, mas, como é? Eu até anotei aqui. Aliança política não é amor e as pessoas com quem fazemos alianças não podem, tipo assim, serem reconhecidas, não podem conhecer a gente profundamente, não podem levantar a voz em nosso nome. Então, vem o cara e diz pra ela, tipo, o morador de rua é grosso com ela e depois pede um cigarro e ela dá a maior resposta dele assim. E o cara fala, eu daria o cigarro. E ela fala, eu não daria, ele me xingou. E aí isso me tocou muito, pesou muito em mim porque eu fico pensando sobre como às vezes nós mulheres trans e mulheres pretas também somos taxadas de insensíveis, brabas, impacientes, quando a gente responde da mesma maneira em que estão falando com a gente, sabe? E aí vem um cara por mais que seja gay, é um cara branco e cis, e fala, eu daria, cada um, ele fala, cada um reage dessa forma, né? Mas não é muito assim, sabe? Talvez cada um reage dessa forma nessa perspectiva porque não tá ofendendo ele, mas ofendeu ela. E como ofendeu ela vai ser grossa, porque, enfim, ela não precisa responder tudo sorrindo, sabe? E essa é uma reflexão que eu faço muito. Será que eu preciso mesmo responder todas as perguntas que me fazem sorrindo? Eu sendo mulher, eu sendo ofendida várias vezes, e isso é uma coisa que geralmente homens, inclusive de dentro e fora do movimento, tanto negro quanto LGBTQIA+, não se toca, sabe? Porque, querendo ou não, o machismo, ele também tá dentro das lutas. E isso é uma coisa que os homens e as pessoas dentro dos movimentos precisam estar sempre se questionando, sabe? Tipo, essa questão do machismo. E não é porque você tá lá lutando que você não vai ser machista, entendeu? O machismo, ele é estrutural, assim como qualquer preconceito, e ele pode estar nas suas peculiaridades, assim, das suas ações. Então, é importante sempre estar se perguntando. Um, eu gostei muito também de quando ela tá cantando e ela canta assim: foi-se a chibata, implantou-se a lei, todos sob a mesma mão. E isso é muito verdade, né? Porque o nosso sistema de leis, ele é, em tese, para fazer a sociedade funcionar direito, mas ele é muito excludente, assim, com pessoas. Ele reforça essa questão da desigualdade social, da desigualdade de classe, de raça, de gênero. Então, é complicado mesmo, porque por mais que a gente tenha toda essa questão da democracia e abolição da escravidão e direitos sendo conquistados, todos esses direitos, com muita luta nossa, são assinados pelas mãos das próprias pessoas que tinham poder naquela época, entendeu? Então, é uma coisa que acaba que muda, mas muda muito pouco, sabe? Um, e aí, e uma das moças, eu esqueci o nome dela, mas ela é uma moça trans lá do documentário, ela fala bem assim, e para ela não gosta de falar muito sobre ela mesma, porque, na opinião dela, quanto menos seus inimigos ou amigos souberem sobre você, menos pontos eles vão vão ter para te atacar. E aí você percebe o quanto isso é cruel, que tipo uma pessoa tenha que viver sob esses preceitos para se proteger, porque tipo assim, uma das coisas que o ser humano precisa é do amor, é do afeto, é da vulnerabilidade. Mas aí você pega uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, e no contexto dela, ser vulnerável é estar em perigo. Não é uma questão
de, tipo, se abrir exatamente, mas estar em perigo social, físico mesmo. Então, são violências diversas, violências que transpassam o físico, transpassam o nível do que a gente pode ver e se torna se torna uma violência que é até reproduzida por nós mesmos em prol de uma proteção, sabe? De um senso de proteção, do tipo, não vou me abrir de jeito nenhum, porque as pessoas podem me machucar. E ela não tá errada, porque realmente as pessoas podem machucar ela, mas isso é muito cruel, sabe? Acaba que é uma violência que reverbera dentro da nossa própria cabeça, assim, justamente por estar inserida nesses contextos. Então é muito complicado. A AVE fala sobre uma questão que aconteceu na ditadura militar, que era a Operação Tarântula. Vocês viram o filme que está passando sobre a ditadura militar? Ainda estou aqui. Tipo, ele mostra muito, acho que muito de perto, assim, como era essa questão da ditadura. Só que também é, né, dentro dessa questão da família classe média, né, de pessoas que eram envolvidas politicamente. Mas existia essa questão da violência contra as pessoas moradores de rua, que nesse caso na Operação Tarântula era contra as mulheres trans, né, que trabalhavam na rua. E, tipo, elas sumiam, eles sequestravam ela, nossa, eles faziam coisas muito cruéis com elas, assim. E o quanto a gente sabe sobre isso, entendeu? E provavelmente nenhum deles foi condenado até hoje. Esse tipo, assim, casos como o do Rubens, do filme Ainda Estou Aqui, demorou anos para ser resolvido. O dessas pessoas que nem tinha alguém para lutar por elas, provavelmente até hoje não tem, sabe? Não tem resolução. Tá aí. Então, isso também são questões que provavelmente muita gente já estuda e eu tenho muita vontade de me debruçar sobre para estudar um pouco mais, porque é parte da minha história, mesmo que não sejam pessoas que eu conhecesse, mas com certeza foram pessoas que fizeram muito para mim, para eu estar onde eu estou hoje, sabe? E aí chega na parte que eles começam a debater com com os indígenas, né? Que estão. Eu não sei se. Eu não consegui entender se eles eram moradores de rua, mas eles estavam lá naquele contexto. Sim. E eu chorei nessa parte, porque ele fala uma coisa muito. Eu acho que quando você tem um pouco de consciência, especialmente morando no Brasil, especialmente estando no Amapá, sabe, no norte, onde a gente ainda tem contato com essa terra, com essa floresta, ela ainda existe aqui, a gente ainda tem ela. A gente é muito sortudo porque a gente tem isso na cidade, cara. Você vai lá na orla, você consegue ter acesso ao rio, às árvores, isso é uma coisa que as pessoas não têm. E talvez justamente por não terem, não entendem o poder disso. E aí chega a população indígena lá e fala sobre que eles não têm como... Nossa, é muito tocante essas cenas em que aparece eles lutando pela terra, enquanto um cara lá diz que a terra é dele, que ele vai fazer o que for preciso para defender, sendo violento mesmo, sem medo de ser violento, sabe? Porque aquilo é uma mercadoria e é dele. E eles Na frente das câmeras. Oi? Na frente das câmeras. Na frente das câmeras, sem nenhum pudor, porque... Entendeu? E as pessoas indígenas, elas falam com muita emoção, né? Sobre o quanto aquilo é ofensivo, porque a terra não é uma mercadoria, não é posse. E aí eles usam a expressão: a terra é a sua mãe, você vai negociar sua mãe? Não vai, você vai lutar por ela até a morte. Isso é uma coisa que eu li no livro do... Deixa eu ver se eu pego por aqui o livro que eu mostrei para vocês. Por favor. Uma ideia que eu tive assim, esse insight quando eu li esse livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayrton Krenak. Esse livro é fantástico, muito incrível. É muito incrível, porque ele resgata um senso de pertencimento, um senso de humanidade que a gente já não tem mais tanto contato, de tanto que o capitalismo já avançou, entendeu? A ponto de tornar a humanidade uma coisa diferente da Terra, como se fossem coisas separadas, e não são. A humanidade é a natureza, a humanidade, ela existe em conjunto com a natureza, entendeu? Tanto que várias aldeias indígenas têm rios, têm pedras, têm montanhas como seus parentes, como avós, onde eles podem ir lá pedir conselhos. E, inclusive, rios que foram já, por exemplo, aquele desastre de Mariana, que enfim, devastou o rio. Aquele rio, pro Ailton Krenak, ele era um parente da aldeia dele. Então, tipo assim, são violências, sabe? E aí,
aí eu chorei muito na parte que ele fala que muita gente fala que é muita terra para pouco indígena, mas ao mesmo tempo tem pouco indígena lutando por toda essa terra para todo mundo, entendeu? Porque querendo não todo mundo vai precisar disso, cara. Não é como se eles tivessem eles não estão fazendo por mercadoria, eles estão fazendo porque isso é a cultura deles. Mas ninguém ele as pessoas os homens brancos, digamos assim, eles não percebem que até eles precisam disso, sabe? A ganância é tão grande que eles não conseguem nem perceber o quanto essa preservação dessa natureza é importante para a própria sobrevivência deles. E acaba que as pessoas indígenas lutam por todo mundo, por todo mundo, porque enquanto eles conseguirem preservar áreas como as que eles preservam, vai ter possibilidade da humanidade se sobreviver, ficar bem, entendeu? Então, a luta indígena é uma luta que todo mundo tem que ser aliado, não tem jeito. Especialmente nós nortistas, sabe, que temos esse contato ainda, mesmo que não moremos em aldeias, mesmo que não tenhamos mais o contato com a cultura indígena, com as línguas indígenas, mas esse contato direto com a natureza e essa percepção do quanto a natureza é importante para a nossa sobrevivência. Vocês percebem quando os políticos começam a cortar muitas árvores aqui para fazerem novos prédios, a gente sente na pele como fica mais quente, como isso dificulta a nossa sobrevivência, como as coisas ficam mais difíceis mesmo para a gente ter o mínimo, que é uma condição de vida tranquila. Você vai lá para a orla, você já pega um ventão, então, tipo assim, eu fico pensando, como seria o clima de Macapá se fosse mais preservado? Porque quando a gente vai para áreas um pouquinho mais periféricas como a orla, ou como até a zona norte, talvez, mais para lá que tem mais floresta, a gente percebe que o clima muda um pouquinho, que já É. fica um pouco menos calor. E aí são coisas para se refletir, porque querendo ou não, esse avanço da tecnologia parece que não tem freio, que eles estão querendo fazer até não sei quando. Então, tipo assim, aonde a gente vai parar? Até que temperatura Macapá vai alcançar, entendeu? E são coisas que nós precisamos levar para as demandas, sabe? Dos protestos, da política, que também ajudam na luta dos povos indígenas. Agora eu chego numa parte muito engraçada do documentário, do filme, que chega um cara lá e diz que ele tem dois sexos. Que ele tem dois sexos. Aí o pessoal fica tipo, vem aqui na câmera, mas por que você tem dois sexos? Falei. E ele fala, porque eu gosto de homem e de mulher. E ele é um senhor idoso, né? E aí a gente percebe o quanto as pessoas, elas não têm nem acesso a entenderem a própria sexualidade. Essa discussão, ela é tão recente que as pessoas mais velhas talvez nem se entendam direito, entendeu? E isso mostra o quanto também isso é importante para as pessoas se conhecerem, para criarem um senso de identidade, para saberem se. Porque, assim, é aquela parada que eles também falam no filme. Se as pessoas brancas, cis, classe média, querem colocar rótulos nas coisas, então vamos colocar rótulo em tudo. Não é só em quem é fora do normal, porque isso não existe. Se eu sou uma mulher trans, então você é um homem cis, entendeu? E isso é muito importante. E essa discussão, esse movimento político, né, de levantar essas nomenclaturas, explicar o que elas significam, mas ao mesmo tempo ter o cuidado, por exemplo, com a não binaridade, de não deixar que elas sejam irrefutáveis, você dá espaço para que as pessoas se reconheçam, se entendam, se denominem como elas são, né? Porque querendo ou não, tudo isso, mulher trans, homem cis, tudo isso são só rótulos. Rótulos para tentar fazer as pessoas se sentirem talvez um pouco mais no controle ou sentirem que entendem das coisas, mas no fim das contas é tudo parte de um grande sistema capitalista mesmo, que tenta só, sabe, colocar coisas em caixas. Mas no fim, eu acho que a identidade ela é uma coisa muito única. Eu sou uma mulher trans e com
certeza a minha transgeneridade não é a mesma coisa do que é para outra menina trans, para como ela se descobriu, para como ela se sente sobre o corpo dela. Então, tipo, são coisas muito subjetivas. E todo ser humano é assim. E até mesmo a pessoa cis, ela não percebe, mas ela se coloca sob muita pressão de reproduzir comportamentos porque ela precisa ser cis. Porque ela é cis e ela precisa ser cis. E, tipo assim, você não se dá nem a possibilidade de explorar sua identidade de forma livre, assim, de forma sem todo esse peso do sou homem, então tenho que fazer isso, isso, isso. Sou mulher, então tenho que fazer isso, isso, isso. E isso é uma coisa também que as pessoas trans precisam ter muito cuidado, porque a gente transiciona, especialmente pessoas transbinárias. E eu sou uma pessoa transbinária e eu tento ter muito cuidado com isso. De, tipo, transicionar e, por causa disso, querer reproduzir completamente coisas que acabam sendo segregatórias, entendeu? Machistas, misóginas, por não aceitar agir como um homem, entende? Sim. Dentro dessa questão do que é ser homem, o que é ser mulher, o que homem faz, o que mulher faz. Aí uma mulher trans, com medo de não ser validada como mulher trans, começa a agir de acordo com todas essas normas que são extremamente repressivas. Também não dá, gente. A pessoa, acho que a própria transgeneridade, ela é uma quebra de paradigma. E não tem como a gente vir, colocar tudo isso e querer se encaixar num sistema que é opressor. Reproduzir opressão a partir de um local de oprimido, gente, isso aí é totalmente, assim, sem consciência mesmo. Porque, tipo aquele caso daquela moça trans, teve uma moça trans que ela fez cirurgia de redesignação sexual, ou seja, ela mudou de sexo. E depois ela começou a dizer que ela era cis, porque ela mudou de sexo, então ela era cis. Posso ler os comentários? Ou continuo falando? Por favor. Uma das coisas que me marcou muito na infância foi ver algo que estava passando na televisão no domingo. O Drauzio Varela falando algo sobre pessoas trans. E ele falou que a expectativa de vida de pessoas trans era de 30 anos. Por aí me lembro de criança pensar, oxe, como assim? E depois continuei assistindo. E na reportagem ele falava que as pessoas eram assassinadas. Aquilo me machucou tanto, sabe? Fiquei pensando em como o mundo pode ser cheio de ódio. Com certeza. Essa semana a gente viu um caso horrível de transfobia. Uma suplente vereadora, mulher trans cantora, foi achada morta. Não só morta, ela foi achada decapitada. Entendeu? Não tem suspeito, não tem nada, mas isso assim. Aí eu fiquei pensando, né, gente, o que ela fez de errado? Em que lugar ela estava na hora errada, sabe? Não que seja culpa dela, não, óbvio que não é culpa dela, mas tipo assim, o que separa ela de mim? Ela estava onde que eu não estava, mas que eu poderia estar e poderia ter acontecido comigo. E querendo ou não, isso ainda são problemáticas atuais, galera. A expectativa de uma pessoa trans ainda é de 35 anos no Brasil. Ainda é o país um dos países que mais mata pessoas trans, pessoas LGBTs. Então é muito difícil porque isso compromete a nossa própria emancipação, entendeu? Compromete o nosso próprio senso de liberdade. É muito perigoso, a gente não se sente seguro em ir atrás das coisas que a gente quer, em sair de casa, por exemplo, ou em sair da cidade. A pessoa mudar de cidade, como deve ser assustador. Porque aqui em Macapá, por exemplo, eu nunca ando sozinha. Mas se eu me mudasse de repente, quem é que ia andar comigo? E que tipo de violência eu estaria suscetível a sofrer agora que eu não tenho mais uma gangue andando comigo? Entendeu? E é muito difícil, é muito triste isso. Mas, enfim, enquanto a gente existir, a gente vai resistir, né? Vai lutar por todas elas que já se foram, que foram assassinadas, vai conquistar espaços. A Erika Hilton é uma prova disso, ela tá lá na... Ela tá ocupando... Vocês estão vendo, cara, o que ela tá fazendo. Essa mulher é incrível. E provando pra gente, né, que a gente pode, a gente é capaz e a gente precisa, inclusive, se lutar para estar nesses lugares, porque só assim a gente vai conseguir ser vista de uma forma que não seja a partir da violência, a partir de algo que... da marginalização, né? Porque eu sempre falo, lutar contra a transfobia é uma luta de todas as mulheres. Cara, olha, sim, lutar contra a transfobia é uma luta de todas as mulheres. Só que é engraçado, é justamente isso que eu tava falando, de tipo uma pessoa trans transicionar e começar a reproduzir opressão.
existe também essa questão da mulher cis, que reproduz a própria misoginia e opressão contra mulheres trans, porque para ela ser mulher é uma coisa que é denominada a partir do olhar masculino. A partir do que o homem diz que é ser mulher, que é ter filho, ter vagina, sabe? Coisas que são que objetificam completamente a mulher, que tiram dela a personalidade, a particularidade. Então, realmente, a luta trans é uma luta feminista, ou seja, de todas as mulheres. Continuando o que eu estava falando, houve o caso de uma moça trans que ela fez a cirurgia de redesignação sexual e ela começou a dizer que ela era cis. Porque, enfim, ela era super passável. Se você não sabe o que significa o termo passável, significa uma pessoa trans que parece uma pessoa cis a ponto de não lerem ela como pessoa trans, sabe, fisicamente. Ela é passável. Uma moça trans que era tão passável que tudo que faltava para ela se sentir uma mulher cis era fazer a cirurgia. Ela fez e começou a dizer que era mulher cis e isso gerou o maior bafafá na internet, porque, enfim, porque não funciona assim. E logo depois, meio que a vida mostrou. Assim que ela fez a cirurgia, o namorado dela, que tinha acompanhado ela na cirurgia, ela não tinha nem se recuperado. Acho que foram cerca de menos de uma semana do pós-operatório. Ele deixou ela e voltou com a namorada cis. E ela ficou super desolada. E isso é uma coisa que acontece com... Acho que todas as mulheres trans que eu conheço, que se relacionam com homem principalmente, já foram abandonadas dessa forma. Porque a transgeneridade, a mulher trans no olhar masculino, ela é um objeto. Assim como a mulher cis, só que a mulher trans é ainda mais, entendeu? Sofre um pouquinho mais nessa parada, porque não existe essa questão do valor social. Quando você está com uma mulher trans, você é criticado pelos seus amigos, pelos caras, pela própria sociedade. E é por isso que a maioria dos caras larga a namorada trans, né? E eu penso, inclusive, pelas minhas análises sociais que eu faço com as pessoas ao meu redor, que às vezes até o homem estar com uma mulher cis é uma questão de valor social. Às vezes não é nem pelo que ele sente, mas pelo que ela pode agregar à imagem dele. E isso é uma coisa que nós mulheres temos muito que refletir para não deixar cair nessas coisas, porque senão a gente fica vulnerável para pessoas que vão maltratar a gente no momento em que perceberem que a gente não vale mais o que valia antes. Porque no fim é só uma questão de objetificação. Exatamente, Ana. Exatamente. Tá, vamos lá, o que mais que eu anotei. Uma coisa que eu lembro que a gente até debateu na primeira... Naquela... Naquele dia que teve uma galera do movimento negro debatendo lá no Unifap, lembra? Uhum. Que a gente falou sobre essa intersecção, né, do movimento LGBT dentro do movimento negro, porque existe essa delimitação do que é o que, e às vezes acaba que um meio que reproduz a violência contra o outro. Isso não é muito interessante, porque nesse caso a gente teria que ser aliado, né? São lutas de pessoas oprimidas que precisam se juntar para fortalecer. Então, tipo, é necessário que exista... como é que fala a palavra? Enfim, educação sobre o que é racismo, sobre racialidade dentro da comunidade LGBT, assim como é preciso que exista esse treinamento do que é a luta LGBT dentro da luta negra, né? Para que a gente não reproduza essas violências, para que a gente não se torne opressor, justamente nessa frase que a Aninha fala, né? Do oprimido não se tornar opressor, porque esse não é o ponto. Chegamos também na parte da higienização, de quando pessoas trans sempre existiram, gente. Sempre existiram. Com nome, de início com nomes muito marginalizados, como o próprio termo travesti, que hoje em dia a gente se aposta disso como identidade, entendeu? Mas antes era usado como, e ainda é às vezes, como termo pejorativo. E aí começa a aparecer casos de pessoas trans em famílias de classe média. E aí chega a medicina e começa a dar termos técnicos do olhar cisgênero para higienizar
essa população, sabe? Aí chega o médico e fala, não, existe uma patologia de... Como é que chamavam antes? Era transtorno de identidade de gênero. Era um transtorno antes, tá? Tipo, isso era considerado uma doença. Era transtorno de identidade de gênero, aí já chamava a pessoa de transgênero, que é a mesma coisa que travesti, no caso da mulher trans. Só que justamente quando esse assunto começa a chegar na esfera classe média e branca, se tem essa necessidade social de higienizar, justamente para fazer a manutenção dessa desigualdade de classe, entendeu? Para que a travesti não seja a mesma coisa que uma mulher trans, que tá em outro contexto, mas não é, não tem diferença. A diferença é o rolê da desigualdade social, da marginalização, da utilização do termo para cada, entendeu? Para cada, oi, tudo bem? Mas é a mesma coisa. Uma pessoa trans, uma mulher trans, uma pessoa transgênero, transexual, travesti, é a mesma coisa, galera. Obviamente que existe essa questão do que cada mulher, cada pessoa trans se sente mais confortável em ser denominada. Sempre vai existir. São pessoas, ninguém é igual, mas é preciso que a gente bata na tecla de que não existe diferença. De que você, mulher trans, chamar uma mulher de travesti achando que você tá, sabe, sendo superior, você não tá. É a mesma coisa, você tá sendo uma idiota, na verdade. Tem uma hora no filme que eles começam a ter uma discussão que tem uma pessoa não binária que fala que estava dentro de um contexto de acolhimento, de uma casa de acolhimento, e foi julgada por usar shortinho, maquiagem. E aí a moça que era responsável por isso era uma moça do movimento negro. E ela fala que é preciso ter noção de que lá existem famílias mais velhas, de pessoas mais velhas que não entenderiam. E aí se inicia esse debate lá, né, de quem está certo. E aí fala-se muito sobre que os grupos precisam saber onde ceder. E precisam saber que onde é que está oprimindo, onde é que a gente já está reproduzindo a opressão. Porque, tipo, como é que eu começo a dizer para a pessoa não usar shortinho porque tem gente mais velha lá, e não dou a oportunidade dessas duas coisas se chocarem e iniciarem um diálogo, para que as pessoas comecem a entender outras coisas que até então não entendiam, e inclusive essas pessoas mais velhas, moradores de rua. Quer dizer que eles são menos capazes de entender? Não. Eu acho que quando a gente, às vezes, tenta poupar pessoas mais velhas do choque de encarar algumas coisas atuais, a gente está mais se sabotando. Porque a gente está até não deixando que eles tenham a oportunidade de expandir um pouco a visão de mundo. Entendeu? E não é porque eles são mais velhos que eles não têm mais tempo para aprender ou tempo para expandir a visão de mundo deles. Basicamente, foi as visões que eu tive do filme. Eu penso que conversas políticas, elas são tristes, são chatas, são pesadas às vezes, a gente sabe. A gente começa uma mesa dessa, por exemplo, e acaba tendo que tocar em pontos muito delicados, que deixam a gente, às vezes, triste, chora, fica com raiva. Mas não existe... É inevitável, entendeu? É uma discussão política inevitável para existências como a minha, como de uma pessoa preta. Porque nosso existir é político. Eu ir na rua e receber os olhares e já iniciar um questionamento ou uma reação de preconceito na cabeça da pessoa já é uma coisa, já é política. Entendeu? Mesmo que eu não esteja falando uma palavra. Então, essa questão também é uma coisa que a gente tem que sempre ressaltar. De pessoas entre aspas, ditas como minorias que não se interessam por política, não tem como, gente. Mesmo que você não se interesse, a sua existência vai ser sempre política. O que você fizer vai ser sempre político. E é por isso que a gente tem que se apossar dessas discussões mesmo. Porque quem está debatendo política no papel é homem branco, que não tem vivência de nada, tá? Só tem todos os privilégios já, só estão garantindo que continuem lá. Enquanto a gente
a gente vive a política no nosso dia a dia. Como é que a gente não vai falar sobre isso, entendeu? Se a gente já vive no nosso dia a dia, no mínimo a gente tem que começar a levantar a voz para falar sobre isso, para tentar mudar a coisa, para não ficar tão ruim pra gente como tá. Acho que é isso, as minhas impressões sobre o filme. Maravilhoso. Eu acho que, querendo ou não, assim, são coisas que você pontuou que são muito importantes, né? Eu gosto muito que quando você fala sobre como que esse existir político, ele é inerente, assim, porque não tem como dissociar uma coisa da outra, principalmente quando a gente tem que pensar tanto dentro quanto fora desses grupos sobre as representações, né? Sobre onde elas estão acontecendo, como facilitar essa representação, essa produção também de conteúdo. Principalmente nós aqui do Cine Pupunha e em geral, assim, acho que a juventude amapáense agora está no momento em que a gente está percebendo o quanto dá para aprender com as imagens, né? Todo mundo, assim, por causa da classe, por causa das coisas que nos separam, pensam que essas diferenciações, elas partem também muito do que a gente consome enquanto mídia, eu imagino. E é importante, acho que, pontuar isso, né? Porque, assim, eu acompanho você há um tempo e vejo como que o seu trabalho vai se desenvolvendo sempre dentro dessa mesma perspectiva, assim. Como produzir algo que também tem um enfoque, no fim, para uma transformação. Uma transformação, seja ela social, seja ela de um ponto específico. E dado esse contexto, eu também queria muito perguntar, assim, para você, como é que você vê esses temas antes e como é que você vê, talvez, esses temas agora que você está produzindo também, né? Já está há um tempo fazendo música, conhecendo o que a gente chama de cena local, assim, se existe uma cena local, como que essas discussões, elas são adaptadas para dentro desse contexto, né? É importante realocar também. Sei, acho que a gente pega o ponto, que é tipo trazer tudo isso aqui para uma pá. E a gente já pega o comentário da Ana, ela diz, que projeto incrível, parabéns a todos os envolvidos. Obrigada, né? Agradeço em nome do Cine Pupunha aí da live, enfim, porque é exatamente isso. Essas mudanças, elas têm acontecido através da juventude. Porque se a gente pega, eu sou cantora e atriz agora, os meus trabalhos, inclusive os meus trabalhos que têm ganhado relevância, todos são feitos a partir de um pulso da juventude. Porque, então, entendeu? Tipo assim, o contexto amapáense, ele ainda é muito preconceituoso, musical, artístico no geral. Também sou modelo, e aqui também é complicado ser modelo sendo trans. E só que eles não é o suficiente para que a gente pare de fazer, entendeu? E é tão engraçado que a gente faz da nossa forma, tendo apoio deles ou não, a gente faz da nossa forma e consegue alcançar lugares que eles não conseguiam. Principalmente porque hoje em dia, se existe uma parcela da população que se enxerga em mim, em você, em pessoas que lá atrás não ganhavam um holofote, entendeu? E a gente vê, por exemplo, eu faço música pop, né? E a gente sabe que a cultura LGBT, ela tem esse pop na veia, assim. E quando a gente pensa em artistas LGBTs mais velhos, a gente percebe que eles todos tiveram que se adaptar a um estilo musical mais regional para conseguirem sobreviver por meio da música. Uhum. Porque não existe uma cena da cultura LGBT aqui muito forte. Ela existe, mas ela é uma cultura underground, ela é uma cultura que sobrevive através de si mesma, que não recebe quase nunca incentivo. E então é uma luta diária, porque para mim, eu não acho legal essa ideia do... Eu conversei com vários artistas LGBTs mais velhos e todos eles me falaram a mesma coisa, no sentido do é inevitável, tu tem que se adaptar. Mas eu penso, essa adaptação, em que ponto ela começa a tirar a minha cultura? E eu não falo, tipo assim, eu sei que eu canto inglês, não é essa a questão. Porque até isso, eu acho que se as pessoas prestassem atenção no que eu falo enquanto eu estou no palco, elas já teriam entendido, mas acho que as pessoas não prestam muita atenção no que pessoas trans falam quando estão no palco. Mas eu canto inglês por uma questão particular de representar uma coisa da minha adolescência, e naquela época eu só consumia músicas internacionais. Os meus projetos próximos serão em português, porque eu acho que é muito importante tudo isso.
Mas falando sobre o estilo, né, o gênero pop e a cultura LGBT e o que as pessoas mais novas consomem e por que elas não podem ir na praça e ter isso lá, entendeu? Porque não tem incentivo. Não é uma coisa que ainda que virou tipo... Porque tem essa questão também da cultura ser mercadoria, né? Principalmente quando a gente pega aqui o norte e vem as pessoas de fora querer saber o que é o norte, e aí tem toda essa questão de, desse processo de tornar a mercadoria a nossa vivência e de dizer que a gente vive na beira do rio. E não é que a gente não faça isso, só que a gente também produz um monte de outra coisa, inclusive pop em inglês. E aí, por que não é visto? Entendeu? É muito difícil também. Eu reconheço meus privilégios, reconheço muitos dos meus privilégios aqui nessa cidade. Eu tenho uma família que me apoia, eu já tenho uma produtora que me dá o suporte também artístico, que é a Baluarte, que é uma produtora que, nossa, ela tá revolucionando aqui também, porque é uma produtora que surgiu. Eles trabalham há 8 anos, mas a produtora em si surgiu há 2 anos. E desde então eles têm criado movimentos culturais aqui na cidade que englobam vários ramos, sabe? A cena do rap, a cena do pop, a cena Sim. do regional também, entendeu? Porque tem como a gente ser regional sem excluir o resto, entendeu? Tem espaço para todo mundo, eu acho. Bom, acho que por enquanto é isso. Deixa eu ler aqui o comentário do Jota. Eu acho incrível como esse comentário apresenta expressões artísticas muito diversificadas. Cada um com uma proposta bem específica, mas que representa bem mais do que só a expressão artística em si. Sim. 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 É muito incrível e é justamente isso. Eu acho que cada artista tem uma visão muito única sobre como essa dificuldade acontece na vida de cada um, entendeu? Mas ela acontece na vida de todos, especialmente artistas pretos, LGBTQIA+, indígenas, né? E também a gente tem que ter muito cuidado aqui no Amapá e em regiões nortes no geral, para não deixar que essa cultura e tudo que a gente tem a dizer se torne só uma mercadoria, só uma forma de trazer turista. Porque não é, entendeu? Se for isso, não está valendo a pena, que a gente tem coisa para dizer. E o que a gente está dizendo nas nossas músicas é político também. Não é só para tu vir aqui, o turista vir aqui, comprar isso e aquilo e ir embora e a gente continuar pagando uma fortuna de energia. Sabe, você já percebeu que o Amapá é muito sucateado? Tipo assim, a gente é muito sucateado. A gente produz energia, a gente produz açaí, a gente produz um monte de coisa que é exportado para Belém, que é exportado para outro lugar e acaba vai ficar sem nada, inclusive sem os lucros. E a gente paga uma fortuna de energia, tendo várias hidrelétricas aqui, enquanto as pessoas do Sudeste pagam pouca coisa por uma energia que eles nem produzem. E então o Norte ele ainda é um lugar muito de exploração. Essa questão do incentivo, da como é, da enfim, tem crescido agora essas questões, sabe? Até então, e ainda é muito presente, a gente é muito explorado. Essa questão da colonização, ela acontece de formas minuciosas, inclusive dentro de um próprio país. Dentro do Brasil, por exemplo. Pela relação de metrópoles com cidades que são mais preservadas, que têm mais recursos, mas que não recebem a grana desses recursos que elas exportam. Então é muito complicado. Pois é. A gente está aqui fazendo uma live dentro de um programa que foca, né, nessa suposta educação audiovisual, assim, mas é muito louco, porque falar sobre esses locais, assim, ainda perpassa e principalmente direciona para violências, eu acho. Eu acho muito importante quando você comenta que é preciso pensar no lugar, é preciso produzir, sem deixar que seja fetichizado, né, de alguma forma. Seja esse olhar nortista, regionalista, seja o que consequencia disso também, já que esse regionalismo ele direciona para outros problemas também. Quando a gente fala sobre um filme específico como Para Onde Vão as Feiticeiras, tem 1 milhão de coisas dentro dele, assim. E se a gente vai pensar em alocar essas coisas aqui, tem 1 trilhão de coisas dele, sabe? Principalmente porque, assim, não só 1, 2, 3 pessoas vivem, mas eu acho que é uma coisa que a gente ainda vê
todos os dias em diferentes grupos, em diferentes locais. Eu acho que pontuar esses focos, assim, pelo menos, né, e achar formas de trazer esse diálogo para dentro da roda é muito importante, porque muitas vezes eu, na posição de homem cis, hétero, branco, assim, com todos os privilégios possíveis, tive todo o luxo do mundo de me interessar por essas questões quando me vieram calhar, sabe? E muito, conforme eu vejo esses alunos, por exemplo, de escolas ou nessa base da juventude, assim, não tem noção dessas realidades, não entram em contato com isso, porque parece que estão também por questões estruturais, por questões que têm relação também com o contexto social de onde eles podem vir, por exemplo. Mas, enfim, eu acho que a música em si, as músicas que você produz, por exemplo, o trabalho de uma produção, assim, de um roteiro, de algo nesse sentido, podem pelo menos começar a dar foco mais nessas questões para que, por exemplo, a gente consiga levar esses filmes, a gente consiga levar essas discussões, você enquanto uma debatedora ou enquanto uma artista, para dentro de uma escola, por exemplo, a feira, sabe? Tem muitos órgãos institucionais, eu acho que, e eu queria que você também comentasse sobre isso, caso você tenha algo a comentar sobre. Queria muito que talvez pontuasse também essa questão dos órgãos institucionais, né? O Baluarte em si, por exemplo, ele faz um trabalho interessantíssimo nesse meio tempo, porque ele deu foco e palco e holofote para muita gente, assim, que produtoras locais, por exemplo, talvez não dessem tanto o braço de imediato. A gente sabe como é que funciona aqui localmente essa questão. Produzir, assim, é produzir pensando em coletivo, pensando na cena independente, né? No amigo que tu vai chamar para fazer tal trampo, assim, quando estiver começando. Sim. Você acha que em algum nível existe agora mais possibilidades dentro dessa expressão cultural das comunidades afetadas no que tange os temas do filme? Eu acho que a gente está conseguindo virar isso aí. Que eu vejo uma cena emergindo, eu vejo novos artistas cheios de diversidade, sabe? Ganhando, tendo fãs, sendo reconhecidos nas ruas, jovens, sabe? Não é tipo só. É óbvio que é muito importante a gente lembrar da nossa ancestralidade dos artistas que começaram isso tudo. Mas por que parar neles se tudo evolui? Se a gente vive justamente nesse contexto que prega tanto o quanto as coisas têm que progredir, mas na cultura a gente não pode? Então, tipo assim, é justamente trazer essas novas narrativas, né, à tona e começar a falar sobre isso através de música, teatro, cinema. A Baluarte, ela foi incrível justamente porque ela deu, como você falou, né, holofote para muita gente. E desde então, a gente vê esse movimento acontecendo. Eu não estou dizendo que só a Baluarte fez isso, com certeza outras coisas, outras produtoras fizeram. Eu não tive muito contato com muitas delas, porque logo de cara eu encontrei a Baluarte, eles já me acolheram, então não tive assim muita. Mas eu percebo isso mudando. Eu percebo, inclusive, um holofote mundial se direcionando um pouco para cá, um holofote nacional se direcionando um pouco para cá, porque a partir desse movimento de dar voz a novos artistas, novas formas de se fazer arte, você percebe que aqui tem coisa muito interessante que ainda não foi vista e que talvez você nem visse se ficasse com o olho só lá na sua região, entendeu? E é muito da gente se orgulhar do que a gente faz, da nossa história, da nossa identidade, levantar a bandeira mesmo, né? Fazer arte a partir disso, tendo certeza de que quem olhar vai achar bom porque é bom, É. entendeu? É bom. E eu tô muito empolgada para os próximos anos, eu te juro. O próprio Cine Pupunha, né? O que vocês têm feito esse ano está sendo incrível. Eu conheço vocês, eu sei que vocês vão fazer muita coisa legal ainda pela frente. E tudo Nós, isso vocês percebem, sim, e vocês percebem que é aquilo que tu falou, é uma luta, é um fazer artístico que é coletivo, que eu penso na minha música, que fala sobre a minha vivência, e penso numa estética, etc, etc, mas ela dialoga com histórias de várias pessoas, e a partir do momento que eu chamo uma equipe de várias pessoas diferentes, já dialoga com um olhar de ponto de vista e vivências delas, e já engloba uma outra galera, e, enfim, eu estou percebendo esse movimento, essa onda de criatividade que cada ideia nova que um artista aqui na Amapá tem
meio que dá um gás para outra pessoa ter uma nova ideia, e isso tá pipocando, assim, de gente nova fazendo coisa. O Baluarte vai fazer um festival que eu te puxo esse fim de semana, e eles disseram que eles receberam inscrições de muitos artistas novos, que eles nunca ouviram falar. E Os o que aprovados, isso... né? Oi? Perdão interromper, mas eu ia comentar até dos aprovados. Eu vi alguma lista assim de algumas pessoas que foram. Eu não ouvi falar nelas ainda. Isso é extremamente animador, sabe? Não só os aprovados, como as pessoas que não foram aprovadas, mas que eles vão chamar para outros trabalhos. Fantástico. Porque eles disseram, são muitos artistas que até então não tinham lugar para se sentir, para expor as suas artes. Porque, querendo ou não, existia essa questão da elitização da arte, da música, do teatro, do cinema aqui no Amapá, que existe quase em todo lugar, que é tipo estar nas mãos das pessoas mais velhas e elas não quererem ceder, porque elas construíram isso e, enfim, quem é novo não... Existe muito isso aqui no teatro amapaense. Quando a gente vai para uma reunião de teatro, nós, pessoas da universidade, acadêmicos de teatro, nós somos muito julgados, sabia? Eles dizem que a gente não faz teatro dentro da universidade. Os caras mais velhos lá, que estão nas decisões do que é teatro amapaense. Eles dizem que a gente não faz teatro na universidade. Só que isso eu acho que é quando chega no ponto do ego do artista, de ele não entender mais a arte como uma questão coletiva, uma questão social, uma questão que engloba a modernidade, tudo que vai surgir ao longo do tempo, e começa a pensar só em si, no quanto ele foi importante. Gente, todo mundo é importante, mas todo mundo também vai ser esquecido. As coisas, elas vão seguindo, e o importante é a gente realmente fazer coisas que abram caminho para que novas pessoas venham. Esse o legal da questão, entendeu? Não é você querer que você seja o ícone do teatro amapaense, entendeu? Tipo, e aí, até perdi o que eu tava falando, mas eu fico pensando que, tipo assim, o Baluarte lançou o Tipuxa, que é um festival que eu me apresentei pela primeira vez no Tipuxa do ano passado. A primeira edição do Tipuxa foi a primeira vez que eu cantei minhas músicas. E tu sabe por quê? Eu tava fazendo minha música assim no sigilo com a minha amiga. Aí chegou uma amiga minha e falou: gente, a gente vai fazer um festival lá no Baluarte, não quer cantar? Eu não tinha nem música pronta. E eu falei: quero. Eu aprontei as músicas para ir cantar. E aí e foi a partir disso que eu comecei a ideia do meu EP, que vai lançar agora com clipe e tudo. Então, tipo assim, olha que movimento que começou para mim lá no ano passado por causa de um incentivo de um festival do Baluarte, que está acontecendo agora com outros artistas que ainda não tinham lugar para mostrar o que eles produzem. Geralmente são artistas novos que produzem para si, porque não tem espaço. Às vezes tem na universidade, mas existe dificuldade para levar a arte que é feita na universidade para fora, sabe? Existe uma grande barreira nisso. Essa questão da extensão da arte. Ainda bem que a gente tem, na verdade, felizmente, transpassado isso aos pouquinhos, mas ainda é uma luta. E eu fico muito feliz de ver que muita gente se inscreveu e que vai surgir uma penca de artista novo aí. Uma penca, vocês vão ver. E isso é o que dá esse movimento, né, para as coisas. Eu acho que a mudança ela é inevitável. E eu acho que existe uma parcela da população um pouco mais velha que tenta barrar isso, né? Mas é inevitável. Porque tudo está mudando, tudo muda, o interesse da população vai mudando, e é justamente nesse momento que a juventude entra, né? Aí eu acredito que a maioria das mudanças sociais mais relevantes foram feitas pela juventude. E a gente sabe por quê. Acho que principalmente por esses grupos, por esses artistas, por essas pessoas que vêm também desses lugares mais de difícil acesso, né? Porque acho que a gente passa a valorizar muito mais também o que se produz e como se pensa talvez a possibilidade de uma nova identidade para essa arte local daqui a um tempo, já Sei. que eu entrando na sala de aula, por exemplo, vi muitos colegas professores novinhos, sabe? E essas pessoas também que a gente cita do Baluarte, mas não só o Baluarte, como muitos outros projetos que agora a gente está vendo acontecer, assim, dentro de diversas áreas, né? Assim, eu não tenho a vivência do teatro, mas conheço muitas pessoas de teatro e vejo como que a mobilização ela está acontecendo, principalmente porque você comenta sobre essa questão dos locais, né? Onde exibir ou como fazer circular. Até hoje, talvez esse seja o principal desafio. Você fala sobre essas dificuldades mais focalizadas dentro da cena do teatro. Existe muita dificuldade dentro do audiovisual, existe muita dificuldade dentro da música, existe muita dificuldade.
em todos os lugares a gente vai encontrar muito sempre essas barreiras, mas, assim, fico pensando muito nessa circulação. Não tanto pensar no negócio de produzir dentro para fora do eixo, sabe? Mas produzir tipo, de fora, olhar de fora para dentro do eixo. Acho que fazer esse caminho inverso é uma possibilidade interessante, principalmente porque focos como o baluarte cultural, e até me corrigindo, né? Eu estava falando sobre as pessoas que acabaram passando dessa vez. É muito curioso, porque eu não sabia que tinha sido o seu primeiro show, sua primeira performance, assim, caramba, que loucura! E foi tão foda, foi um evento tão legal, reuniu tantas pessoas que eu não via há muito tempo, que eu conheci lá e estou falando até hoje, sabe? Acho que essas redes de conexão, essas redes de comunicação, elas vão trazer não só a luz para essas violências que a gente discute, que a gente percebe, que a gente encontra nessas rodas, nesses grupos, nessas pessoas, nos indivíduos, como também, pois é, o Jota estava lá também, como também não é possível sonhar com uma resolução, né? Mas eu acho que pelo menos começar a construir esses pensamentos e essas discussões a partir da base, a partir de coisas que são tão suscetíveis a passar, talvez melhor, a passar de forma mais acessível essas mensagens, sabe? Eu fico pensando muito no poder desse audiovisual também para isso, né? Você falando sobre o seu clipe que daqui a pouco está sendo pensado e produzido, algum dia você pensa em fazer mais produções, já pensou? Pessoas que têm interesse no audiovisual agora, que podem usar isso também como uma ferramenta para esclarecer todas essas coisas, né? Ou para pelo menos lembrar a gente disso, porque uma coisa que temos visto muito dentro e fora das sessões, assim, quando a gente fala do projeto, é sobre quão fácil é se alienar, né? Para aquelas coisas que não te afetam, quando tu não é afetado por aquilo, tu se aliena de uma forma que tem pessoas que se atingem com um filme ou entram em contato com um certo tema a partir dele, e às vezes parece que é aí que elas vão pensar, caramba, é assim, né? Caramba. Sabe, é uma coisa que não toca, né? Infelizmente, são muitas realidades que não convergem entre si. Eu acho que esses atravessamentos, infelizmente, ainda são muito mais sobre as violências do que sobre as resoluções, do que sobre as possibilidades. Mas, como você, eu sou um positivo também, espero que, de fato, sinto que as coisas estão mudando bem aos pouquinhos. Sim. E só para finalizar, eu acho que também, justamente essa questão do fala... Por exemplo, no filme eles trazem, né, a violência, mas aí que tá o poder do audiovisual mesmo, porque você coloca uma pessoa que não tem noção de tudo isso que acontece lá dentro, porque eles filmam várias coisas que vão acontecendo assim, você fica assim, meu Deus, como seria? Na verdade, como é, né? Você tá vendo a pessoa passar por aquilo. E a gente sente a pressão, a gente sente tristeza, a gente sente alegria. E no meio de tudo isso, no meio de toda a luta, de todo o sofrimento, eles cantam sobre eles mesmos, sobre orgulho, sabe? Isso, e no fim das contas, eu acho que mesmo quando a gente fala sobre as nossas lutas, e é claro que há momentos em que a gente vai ficar triste e falar da luta com revolta, mas esse movimento de falar da luta com revolta e expor suas batalhas, seus sofrimentos também especialmente através da arte, do audiovisual, é uma forma de mostrar que estamos vivos e que, apesar disso tudo, a gente está criando, entendeu? A gente não tá... É aquilo que, no fim, a Ave fala sobre ser trans. Que ser trans pode ser fonte de criatividade ou de autodestruição. E aí você pega toda essa violência e você transforma num filme, já é um movimento positivo. Porque você vai conscientizar pessoas, ao mesmo tempo que você pode mostrar o quanto isso não te destrói. Na verdade, você acaba se tornando, às vezes, referência de força para pessoas que estão precisando e não têm. E isso é muito poderoso. Esse diálogo com as pessoas através da arte é muito poderoso. Eu amo ser artista. Por mais difícil que seja. Você fala tão bonito. Tá nervoso. Assim, a gente queria muito que as pessoas que estão assistindo agora e acompanhando a gente já há algum tempo, ou estão entrando nesse momento também, caso tenham um momento para dúvida, a gente preferiu também organizar um pouco fora da estrutura do debate convencional, justamente porque acho mais importante pontuar, abrir para fala, né? Tanto nos comentários quanto com a nossa querida convidada. E caso existam dúvidas mais pontuais que o público que está acompanhando queira fazer, a gente vai abrir para algumas delas. Mas eu vou me dar o direito de fazer a primeira. E
eu queria perguntar muito, eu separei aqui uma dúvida a respeito. Você fala um pouco mais sobre também essa experiência que você está entrando agora, né? Você fala sobre como transformar essas coisas ruins, essas coisas que podem ser autodestrutíveis em um produto audiovisual, né? Falar sobre transformar numa música, transformar num videoclipe, transformar, não sei, um projeto cultural. Como que a sua narrativa pessoal, individual nesses anos, e os elementos estéticos que você trabalha dentro da sua arte atualmente, elas, em algum modo, vêm a discutir também as coisas que a gente está tratando e vendo refletido no filme. Em algum nível, como é que você enxerga essa relação da sua produção artística para com o que a gente tem debatido, discutido? Você acha que tem como pontuar mais especificamente sobre isso? Tem. É, o meu trabalho atual, ele é pop, né? E quando eu falo pop, ele não é só a música pop, mas uma estética pop. E a gente sabe que o pop, ele é um movimento artístico mesmo, tipo assim, super forte, como eu já falei, da cultura LGBT. E pra mim, é muito legal fazer, por mais difícil que seja, porque primeiro, eu conto no dedo pessoas que fazem pop no Amapá. Juro. Conto no dedo. E eu já perco a contagem no dedo de quantas meninas trans vieram falar comigo sobre isso. Sobre o quanto elas ainda não tinham tido esse pulso para fazer pop onde quer que estejam. Porque elas gostam. E elas têm potencial para fazer, e elas têm muito a dizer, ideias, porque, tipo, são coisas que a gente consome desde criança, você precisa ter ideias, né? Então, só que aí tem toda uma realidade que justamente como no filme fala, que é uma violência que te tira esse repertório, fala que não é possível. Eu mesma acreditava que eu nunca ia conseguir ser cantora. Nunca, nunca, nunca. E de repente eu me tornei cantora. E disse que ia falar sobre coisas que faziam sentido para mim, que eu gostava de fazer, que eu achava bonito também esteticamente, que eu achava que poderia falar sobre as minhas violências de forma um pouquinho sarcástica, porque eu já disse a mim mesma que eu talvez mude de ideia algum dia, mas até então eu digo que eu nunca quero fazer música triste, não quero fazer música triste. Mesmo que eu esteja falando sobre uma violência, eu vou falar sobre ela no ritmo que dê pra dançar. Porque não existe sensação melhor do que você dançar sentindo uma coisa que te faz ter raiva, sabe? Tipo, é muito contraditório, mas isso é tão libertador e eu acho que te cura. Te cura pra você não ser uma pessoa amarga e reproduzir tudo isso que fazem com você. Mas eu acho que também o que eu falo nas minhas letras é um pouco sobre você aprender a ser má, que também tem a ver com uma vivência que eu penso que seja uma vivência de trans e talvez que dê para relacionar com pessoas minorias, né? Que é justamente a gente não precisar baixar a cabeça ou ser tipo Jesus Cristo e ser a pessoa mais, meu Deus, me fizeram mal, vou perdoar. Óbvio que a gente não quer guardar esse rancor para sempre, mas a gente tem poder para, sabe? A gente não tá degraus abaixo. Então eu vou cantar sobre isso, sobre minha raiva, sobre minha vingança. Vou cantar e você irônico sobre a minha violência. Enfim, e eu acho que todo esse movimento de trazer essa estética pop, essa música pop, essa letra que é chiclete na cabeça, empodera muitas meninas que eu percebo que falam comigo sobre gente, imagina só, meninas já vieram falar comigo dizendo que tiveram coragem de iniciar a transição porque me viram. Então, tipo assim, isso não tem preço. Real, é tipo assim, uma arte que começa a partir de talvez um capricho meu, sim, de como eu quero contar a minha história, sim, mas quando ela vai pro mundo, ela começa a bater nas pessoas de formas muito diferentes. E, e como é uma coisa que dialoga muito com a cultura LGBT, e aqui em Macapá a gente percebe que isso é uma coisa escassa, pessoas LGBT, mulheres trans não têm muitas referências assim para se espelhar próximas, porque uma referência próxima é importante.
É óbvio que nós temos referências internacionais, nacionais, mas elas estão muito distantes e às vezes a gente pensa que talvez a gente não seja... Falte alguma coisa na gente, né? Falta algo em mim pra eu não ser igual ela. E aí vem uma pessoa que está do teu lado fazendo isso. E aí você percebe que talvez você possa fazer também. Então, pra mim, eu fiquei muito feliz com... Eu não sabia que a minha música ia fazer tudo isso que tem feito. E eu fiquei muito feliz quando começou a acontecer. Também muito, sei lá, com medo. Sabe aquela parada da síndrome do impostor? Isso também é uma questão da própria, eu acho que da própria autoestima da pessoa trans, pessoa LGBT. Porque você começa a receber holofotes e vir pessoas falar com você e dizer que, eu gosto muito dessa música, você me ajudou com isso. E você pensa assim, gente, não, isso não sou eu, tipo, eu sou só uma trans. E aí, não, cara, entendeu? Então, acaba que a minha arte, ela também é uma maneira de me retroalimentar de autoestima, de confiança, de força, de poder, tanto quanto acaba sendo uma referência para outras pessoas. E eu não falo só de mim, né? Tem várias pessoas trans fazendo arte aí. Tem a Chico Caetano, que agora tá no Mocotó Beat. E, nossa, eles lançaram uma música fantástica. Tem a Nova Ruben, que também é uma mulher trans que faz pop, ela é fodona. Tem a Lobotomi, que é uma drag, mas ela faz pop também. Então, tipo assim, são referências. Então vai se criando um aparato referencial um pouco mais palpável, que te abre o senso do que você é capaz. Não é nem que você é capaz, mas do quão capaz você é a ponto de mudar as regras do jogo. Porque se diziam que Macapá não podia fazer isso, a gente está fazendo. Entendeu? Acho que é nesse sentido. O João Pedro, ele mandou uma pergunta. Ainda dentro dessa questão, mas um pouco já saindo. Quais são as suas principais referências no quesito composição de letras, de beats, de estética? Falando também sobre as referências já, né? Ele mandou antes da gente entrar nesse assunto. Olha só, eu tentei ser muito metódica na construção disso. De início, eu mudei muitas letras, porque eu tô trabalhando nesse EP há 2 anos, praticamente. Então, são 4 músicas, eu tive muito tempo para ir adaptando elas à medida que a ideia foi sendo criada. Isso é uma coisa que é importante falar para as pessoas artistas. A gente geralmente tem uma ideia e pensa que aquilo não é bom. Não é bom. Mas, gente, as ideias, elas são lapidadas. Uma ideia que você tem, para ela ser boa, ela só precisa que você acredite. Porque à medida que ela for sendo amadurecida na sua cabeça, à medida que você for tendo cada vez mais contato com ela, dando profundidade para essa ideia, você vai perceber que ela vai se tornando boa. Porque ela vai fazendo sentido com várias coisas ao longo do tempo. As minhas referências, elas, como eu queria falar sobre... Esse EP é uma ode à minha adolescência, assim. Porque eu sempre quis ser cantora, sempre quis ser artista. Mas na minha adolescência, eu era uma pessoa... eu era um menino, né? Super tímido, que se escondia e nunca que levantava a voz. Eu acho que eu nem tinha uma dicção boa, sabe? Porque eu tinha medo de falar. Então era uma realidade super distante para mim estar onde eu estou hoje. Só que ao mesmo tempo era um sonho que eu tinha. E um sonho que parecia impossível. E quando eu me peguei nesse lugar de poder fazer ser possível, eu falei, cara, eu quero que o meu primeiro trabalho seja sobre o que eu teria feito quando eu era adolescente. Porque eu merecia ter feito, eu merecia ter sido encorajada, eu merecia ter sido acolhida, eu merecia ter sido amada naquele tempo. E se eu tivesse sido, eu teria feito. Mas eu era, pelo contrário, muito violentada. Então eu não tinha confiança, eu não tinha autoestima para fazer nada disso. Logo, as minhas referências que eu peguei são músicas que eu escutava naquele tempo, como Prima Donna, da Marina The Diamonds, Britney Spears também, deixa eu ver, Charlie XCX. Vocês já ouviram aquela música? A minha última música chama Chemical X, ela é um pop rock e ela é baseada em Black Sheep, do Scott Pilgrim. Que é tipo, que é uma referência pop, entendeu? E também é uma... Eu gostava muito quando eu era mais nova, sabe? Muito, muito, muito. Então, eu acho que eu juntei tudo aquilo que eu via e queria ser um pouquinho, queria explorar na minha estética, queria explorar no meu jeito, no meu estilo, no meu cabelo, queria ter explorado tanta coisa e não pude. Aí eu tentei pegar tudo isso e meio que fazer
um mix, assim, do que em 4 músicas. Em 4 músicas que o nome do EP é Sugar, Spice and Everything Nice, que significa açúcar, tempero e tudo que é de bom, que para quem não sabe é o bordão de Meninas Superpoderosas, porque quando eu era criança era meu desenho favorito. E esses ingredientes são os ingredientes usados para criar elas, né? E esse EP fala sobre minha adolescência e esse processo de transição e como foi que eu me tornei eu hoje. E é justamente trazendo essa, de forma meio que uma analogia a cada ingrediente que forma a menina, no caso, falando sobre experiências. A primeira música chama Addicting Sweet, que é açúcar, a segunda Spice, que é tempero, a terceira Nice, que é tudo de bom, e a última Chemical X, que é o elemento X. E aí eu trago essa perspectiva, né, tentei fazer esse link com algo que fosse significativo para minha infância também, que é esse desenho. Porque eu queria que contasse um pouco da minha história, um pouco do que formou a Margot. E no fim, isso criou outro movimento que formou a Margot artista, porque até então eu fazia umas músicas, e depois disso veio um certo reconhecimento, e que eu passei a representar, que talvez nem fosse exatamente o que eu imaginava que eu seria. Sabe, é uma coisa que vai além de mim. Chega um ponto que vai além de mim, chega um ponto que toca no que representa para as pessoas, e do que a imagem do Sugar, Spice and Everything Nice traz. As letras eu quis falar sobre coisas que eu passei mesmo, experiências que eu tive mesmo, coisas que eu senti mesmo. E quando eu era mais nova, eu era muito viciada no inglês, né? Acho que tem toda essa questão de você... Eu fui criada num contexto onde a regionalização ela era um pouco... Tinha essa... Sabe, síndrome do vira-lata? Pois é. E aí, meio que eu era muito focada na cultura norte-americana, a beça. E essa consciência de lugar, de identidade, ela foi sendo criada à medida que eu fui amadurecendo. E então, é uma coisa que eu trago já do final para o próximo trabalho, do final desse para o próximo trabalho, para justamente seguir esse progresso do que aconteceu comigo na minha história. Os beats eu fiz com a minha amiga Celeste, que também é uma mulher trans, e ela, basicamente, o meu processo é assim, eu escrevo as letras já com melodia, eu já sei como ela vai ser. E eu vou lá com ela e falo, olha, amiga, assim, assim, eu canto para ela, gravo um áudio, e a gente põe no FL Studio, que é a plataforma de produção, e começa a construir a partir da melodia, entendeu? E aí eu já dou pra ela as referências das músicas. Tipo, ó, eu queria uma batida parecida com essa música, não sei o quê, e a gente vai construindo. Obviamente que é uma coisa que não tem só o meu dedo, porque existe o que eu explico pra Celeste e existe o que ela faz. Então aí já entra um pouquinho do olhar dela nos beats. Entendeu? Por mais que eu esteja explicando o que eu quero, não sai exatamente como eu pensei. Sai como sai o que é o contato da Margot com a Celeste. E isso é bonito, porque uma das coisas que eu percebi logo de cara ao fazer arte, né? Que existe a decepção de não sair o que você queria e a alegria de sair uma coisa que você não podia imaginar sozinha. E você fica tipo... Eu amei. Eu amei, não era o que eu queria, mas eu amei. Então, tipo, fazer arte também tem essa questão de você deixar aí ideias que não funcionam e abraçar o que funciona. E sobre estética, não era a ideia que se parecesse muito com a estética dos anos 2000, mas acabou parecendo, porque, primeiro, fala de um desenho dos anos 2000, né? Meninas Superpoderosas, e eu trago muito essa questão da cor, da adolescência, e quando eu era adolescente, era os anos 2000, então, tipo, acabou sendo. E também é uma coisa que eu abracei, por mais que não fosse o meu intuito no início. E muita gente gostou, tem muita gente que gosta dos anos 2000, percebi. Então, o meu trabalho, ele nasce de mim, mas ele é construído a partir do toque que eu tenho com os outros, assim, entendeu? E é isso. Maravilhoso, obrigado. A gente pode deixar mais 1 minuto ou 2 aberto para perguntas, caso alguém também tenha algum interesse. A gente deixou esse momento aqui para discutir mais especificamente algumas dúvidas, tanto dentro quanto fora da produção artística da Margot, tanto quanto os temas que são refletidos no filme que a gente está debatendo hoje, que era o Para Onde Vão as Feiticeiras.
Pegou, Chegou. pegou, né? Valeu, Petros Guilherme. Oi, Mayura. Como é que você tá? Linda. A Mayura é uma drag fodona aqui do Amapá também. Braba. Participou de eventos incríveis da parada. Você é referência, amiga, você sabe. Antes de eu começar a fazer música, eu já vi a Mayuri se apresentar. Você conhece o Pete Zeca Speck, guys? Ele mandou o perfil Hi, from Greece, girl. I'm very glad to see you live. Ah, eu acho que ele me segue no TikTok. É um fã. É um fã do TikTok. Acontece. Daqui a pouco vai ter o fã clubinho já. Né? Tomara. A gente está chegando agora a mais ou menos 1 hora de live. Eu acho que, se não surgirem demais perguntas, a gente poderia encerrar o papo aqui, mas, assim, acho que é importante que a gente pontue de novo, né? Que essas possibilidades, essas discussões que a gente está tendo aqui, elas são apenas possíveis, acho que por esses focos, acho que por essas ideias, esses processos criativos que saem de lugares que vêm de muita dor, que vêm de muitas violências, mas que no fim das contas eles dão abertura para coisas tão poderosas, tão bonitas. Eu acho muito legal quando você fala sobre esse seu processo, sobre você enxerga também no coletivo uma possibilidade, né? E até mesmo no trabalho de produção com, com a Celeste, a gente fica vendo como é que vai sendo direcionado assim o senso artístico de alguém, não só dentro dessas vivências, mas para depois delas. De novo, acho que o audiovisual em si, tanto aqui dentro, falando sobre a partir de um produto audiovisual que é o filme, quanto também um videoclipe, quanto também um conteúdo para o TikTok, sabe? As mídias sociais hoje em dia elas estão movimentando e trazendo de forma muito mais acessível também essas discussões que, de novo, acho que são importantes de serem pensadas para a base da juventude, que é o que vai, que são as pessoas que vão ser responsáveis por essa produção, eventualmente, por essa representatividade, eventualmente. Daqui a pouco a Margot vai estar cheia de fãs aí, o Cine Pupunha vai estar cheio de fãs, e nós vamos ser os chatos da panelinha, sabe? Obrigada, Rob. Sim, é aquilo que a gente falou, né, sobre as vivências, a existência de pessoas marginalizadas já ser algo político, não tem para onde sair. Você não querer discutir política é uma escolha sua, mas é inevitável a sua existência política. E eu acho que a partir disso, a partir desse reconhecimento, você construir algo que é maior que você, sabe? Que fale sobre isso, que é maior que você, começa a criar esse movimento maior que você. Um movimento que começa a tocar em várias pessoas de diversas formas e motivar várias pessoas de diversas formas. E eu estou muito feliz com o que eu estou vendo acontecer aqui em Macapá. Eu estou muito empolgada para as coisas que eu quero fazer também, juro. E tem tudo a ver com o quanto essas coisas têm crescido aqui no Amapá, porque eu acho que se eu estivesse fazendo o meu EP sozinha e não estivesse vendo um monte de outra galera fazer, eu não estaria tão animada quanto eu tô, entendeu? Porque eu acho que é justamente um cenário que cresce coletivamente, como você falou. É através do coletivo, tudo, a arte é feita através do coletivo, a vida, né, é feita através do coletivo. E é até uma coisa que a Ideias para Adiar o Fim do Mundo cita, que a gente vê no filme também, que dá para interligar com o filme, que a humanidade que o capitalismo vende pra gente é uma humanidade individualista, uma humanidade que enxerga tudo como mercadoria e enxerga a sua existência como sozinha. Só que isso é mentira. Isso é só uma forma de fazer a manutenção desse sistema. Porque tudo se constrói na coletividade. Tudo, tudo, tudo. A sua vida, a sua arte, seus pensamentos. O quanto esse filme me inspirou para pensar coisas não que eu não pensasse, mas que criaram uma profundidade maior do que eu poderia alcançar sozinha. Entende? Então, é muito poderoso, gente. Eu fiquei muito feliz de eles terem feito esse filme. Tá lindo demais. Eu amei esse filme. Amei muito. E eu aconselho todo mundo a assistir. Tá aqui no link do Instagram do Simple Punha, para onde vão as feiticeiras. E todos os outros, né? Todos eles são muito bons. Sim. E a deixar que isso crie um movimento na sua cabeça e no seu coração que se expanda para você fazer coisas para além de você. Entendeu? Tipo assim, deixa isso. É um choque, às vezes, é um choque. Deixa isso. Sente aí a parada mexendo e depois você transforma em alguma coisa e joga pro mundo.
E aí vai outra pessoa sentir, entendeu? É legal isso. Bom, só terminando aqui, pontuando a respeito do Cinema Movimento. O Cinema Movimento ele é um circuito universitário, a gente está executando agora essa terceira live. Temos mais 2 lives para fazer posteriormente também. Ela é uma mostra de filmes sobre direitos humanos, realizada pela MPC Filmes, com patrocínio da Petrobras e a realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Para as pessoas que não assistiram o filme ainda, ou ficaram curiosas a partir das pontuações que Margot fez aqui, ele está disponível no link na nossa bio do Cine Pupunha. Tanto ele quanto os demais filmes que a gente vai estar debatendo dentro dessas sessões. Então, caso alguém tenha perdido alguma live, alguma sessão presencial e tenha algum desejo de, enfim, voltar ao tema, saber melhor sobre, talvez até pensar algumas dessas questões melhor depois de ver ou de rever os filmes, tá lá também. Queria perguntar, na verdade, pedir para você, Margot, falar um pouco falar do seu novo projeto rapidinho, só para a gente contar também o nome, né? Onde é que a gente pode encontrar essas músicas? Onde é que a gente pode acessar aí essa faceta artística? Tá. Eu tenho perfis em todas as plataformas digitais. É só você pesquisar meu nome, Margot Inajosa. Eu tenho um lançamento, que é a primeira música, Dixie Sweet, né? Que foi o single que eu lancei para começar a divulgar o EP. E pra vocês terem noção como a arte é foda. Porque, tipo assim, eu lancei isso e eu tava muito na merda. Eu lancei como mesmo com um último suspiro, assim. Eu tava numa fase muito ruim e falei, cara, eu tô produzindo isso, eu vou lançar. E isso mudou minha vida de uma forma que eu não esperava. Uma música. E então não deixem para depois o que vocês querem fazer, por favor. E aí eu vou lançar o EP esse ano ainda, acho que agora em dezembro. Tô na pontinha de finalizar ele. E eu vou fazer um evento para lançamento, um evento tipo um evento mesmo, pra galera ir, pra ver uns shows de uns artistas. Eu quero fazer como se fosse um festivalzinho mesmo, chamar uma galera pra cantar e cantar as músicas do meu EP num lançamento como se fosse uma festinha mesmo. E eu vou lançar isso, vou convidar todo mundo quando for rolar. Mas por enquanto só tem uma música lançada, mas eu já me apresento cantando todas as músicas. Essa quinta-feira, às 7 horas, eu vou cantar no Tipuxa, que é um festival do Baluarte, que acontece lá na Baluarte, no Duque de Caxias, 142 o número. E eu convido vocês a participarem, a irem lá. Vai ter muito artista legal cantando suas músicas. Vocês precisam conhecer o quanto coisa boa, tanto de coisa boa que se produz aqui, sabe? E, bom, é isso. Me acompanhem para estarem mais atentos ao dia do lançamento, ao clipe, essas coisas todas. E muito obrigada por estarem aqui, né? Por somarem com a gente, por compartilharem visões de vocês sobre os assuntos. Isso tudo é muito enriquecedor e eu fico muito grata que vocês tenham gostado da conversa também. Eu amei. Amo discutir essas coisas. De novo, só agradecer. Ver que a Celeste acabou de entrar no finalzinho. Mandar para ela esse link aí depois. Celeste, eu falei de ti. Falamos horrores. Pontuar de novo o agradecimento pela participação. É sempre um prazer falar com você. Acho que tem coisas que foram comentadas aqui que são, de novo, né, apenas um princípio de muita coisa que ainda vai ser discutido, ainda vai ser repensado, ainda vai ser levantado. Acho que, na verdade, não só o cinema como a arte em geral, ela pode ser uma resposta a todas as coisas ruins e difíceis que a gente tem para contar, mas que, na verdade, o processo é o inverso, né? A gente tem que pensar em como contar, na verdade, em como tornar cada vez mais acessível não só os temas que um filme pode tratar, mas também essas possibilidades que a arte pode trazer, enriquecer, as transformações que ela pode, inclusive, aplicar na realidade material, que é onde a gente está tanto buscando essas mudanças, né, que a gente tanto falou, que a gente tanto mencionou aqui. Enfim, de novo, queria agradecer a todo mundo que ficou presente até agora e dizer que a live agora vai ficar salva no perfil do Cine Pupunha. Vocês que chegaram no finalzinho também, querem dar uma olhada nas nossas falas, nas pontuações que a gente fez aqui, vai estar disponível daqui a pouquinho também. E é isso, gente. Só agradecer de novo. Obrigada também, gente. Muitos beijos. A gente se vê por aí em vários projetos. Amém. Até logo. Até logo.